Olá pessoal, Coruja aqui. Este vídeo é trazido a vocês através da compra do Chico Louco e eis o que ele tem a dizer. Olá Coruja, queria que você abordasse um tema que nunca vi na machosfera profundamente, sobre a influência das drogas nas mulheres e como isso afeta a relação entre homens e mulheres. Queria que você fosse além do termo Zé Droguinha, queria saber como as drogas destroem a vida delas. Ora Chico, muito obrigado pela sua compra. E muito obrigado pelo tema. Lembrando a vocês que se quiserem fazer uma compra de vídeo para que eu discorra sobre algum assunto específico, relato ou notícia, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. É um preço simbólico e eu tento fazer o melhor possível com os conhecimentos que eu tenho. Então vamos a esse assunto, não é? Todo mundo sabe que as mulheres estão abusando mais das drogas lícitas e ilícitas hoje em dia. E isso é uma questão de senso, tá? Elas não só estão abusando mais do álcool, como também da maconha. A maconha parece ser a droga preferida delas, né? O álcool, nem tanto, é muito difícil você encontrar uma mulher alcoólatra por aí. O álcool é mais uma droga masculina, né? Sempre foi, e isso desde os primórdios da civilização, né? Há teorias aí que dizem que nós nos sedentarizamos por causa do álcool, né? Uns dizem que é por causa do pão, porque simplesmente nos sedentarizamos para começar a plantar trigo, cevada e tudo mais, que são grãos conhecidos por fermentar com o tempo, né, quando estocados, e acabarem soltando um caldo, né, fermentado ali, que pode ser feito a cerveja a partir disso. Bem como o pão também, né? Fazer pão de cevada, pão de centeio, pão de trigo e cerveja também, né? Dá para fazer cerveja principalmente de cevada, é claro que é a mais comum, daí o nome, mas também dá para fazer de trigo, né? A Eisenbach, quem já tomou aí. Porém, uma cerveja meio pesada, ela é maçuda, né? Eu não sou muito fã. Cerveja de trigo no geral, ela não é bom para você beber enquanto você está comendo alguma coisa e é só um gole ou outro. Ela é muito, muito pesada. Mas enfim, o homem ele está consumindo, né, álcool desde o começo da civilização. Foi o que começou a civilização, na verdade, não é? Tem até aquele meme. A civilização foi construída por e pelo álcool. Uma civilização de alcoólatras, por incrível que pareça, ela progride e muito. O homem ele ainda consegue trabalhar enquanto está cheio de cana. E trabalha, por incrível que pareça, muito bem. Tem até aquele caso conhecido, né, também, que virou meme, do cara que chegou bêbado em casa, estudava aviação, ou projeto de aviões, de alguma forma assim, engenharia, né, aeronáutica, não sei. Ele chegou bêbado em casa e projetou todo um avião, né? E o colega de quarto dele tirou fotos e tudo mais e falou para ele que ele chegou em casa e construiu um avião inteiro, projeto de um avião, blueprint, né? Mostrou para ele e o cara simplesmente não sabia, ele não lembrava, ele não fazia ideia de que ele tinha feito isso quando chegou em casa travado de cana. Então o homem, quando bebe moderadamente, ele fica bem alegre, não é? Ele fica descontraído e tudo mais, consegue até ter uma melhor relação com seus colegas ali. E basicamente toda a civilização que a gente tem hoje foi construída em cima do álcool, né? Por operários e construtores que estavam frequentemente ébrios. Isso é até bíblico. Até na Bíblia é dito que o vinho, não por coincidência, é o sangue de Cristo e contém álcool. E ele é usado, é claro, no Novo Testamento é o sangue de Cristo, né? No Velho Testamento é dito que o vinho é uma bebida usada para que o homem consuma moderadamente no fim do dia de trabalho para que ele esqueça dos problemas e relaxe, entendeu? É óbvio, moderadamente. Na moral judaico-cristã, o consumo do álcool é um problema em excesso porque você perde suas vergonhas, você perde o seu senso social, né? E acaba fazendo besteira e passando vexame. E isso não é bom para você, né? E aí é que tá a chave da questão, né? O homem, ele sempre foi e sempre será responsável pelas suas atitudes, independente se ele está entorpecido ou não, né? Mesmo que ele tente fugir das suas responsabilidades, todo o sistema legal está aparelhado para forçá-lo a tomar conta das suas ações, né? Prestar conta das suas ações. Agora, no caso das mulheres não é bem assim. Elas sempre foram e sempre serão tratadas como dependentes, até mesmo num sistema que jurou perante o próprio código, não é, igualdade entre gênero, raça, classe social e etc.
O problema está na flexibilização da questão do estupro e da violência, não é? Seja ela sexual, que no caso é o estupro, ou violência patrimonial, violência moral, que é o assédio. Enfim, é uma flexibilização enorme, mas só para o caso das mulheres. Porque veja só, é aquela coisa, né? O homem, quando ele está bêbado e a moça também está bêbada e eles acabam, né, tendo uma relação sexual ali, ela pode simplesmente dizer que não consentiu e não estava em plenas faculdades mentais porque estava embriagada, não é? E acusar ali um assédio ou mesmo estupro. E toda a sociedade ela vai, no mínimo, olhar para o homem com maus olhos e fazer ele perder crédito social, não é? E no máximo a gente já sabe, o cara vai para a cadeia sobre a alcunha de estuprador e lá ele vai virar estrogonofe. Então, quando eu disse no começo desse áudio, né, dizendo que, segundo os censos, o maior dos alcoólatras ainda são os homens, isso não quer dizer que o consumo de álcool entre as mulheres não esteja aumentando dia após dia, principalmente entre as jovens, né? Você vê aí esses shorts aí, esses vídeos mais polêmicos delas indo para esses baile funks e outras essas festas e tal, e elas enchem a cara. Todas elas nesses bailes aí, nessas festas, enchem a cara. Sabe por quê? Porque elas sabem que não precisam se responsabilizar por si mesmas. Sempre vai surgir alguém, né? A grande mãe sempre vai tentar proteger as suas filhas. Então, ou vai ser o papai, ou vai ser o namoradinho, ou vão ser as amigas, ou vai ser algum desconhecido ali, né? Todas as festas que eu já fui para esses mela cueca aí que são mais parecidos com Sodoma e Gomorra, não é? Aquelas festas universitárias, geralmente em casa alugada, fora da cidade, porque tem muito menor ali, muita droga ilícita e é onde a polícia geralmente não alcança, não é? Ou pelo menos não tem ninguém ali por perto para denunciar. E aí, por ser em área rural, né? O chão é de barro ou é de terra mesmo, e aí fica aquela mistura de urina, porque todo mundo urina em qualquer lugar, o banheiro geralmente é uma porcaria e está sempre ocupado, e aí derrubam bebida também, e aí fica aquela mistura, não é? Que mais parece o sangue do capeta, misturado com fluidos corporais, muitas vezes sexuais também, bebida e coisas que até Deus duvida ali. Quem nunca foi na sua época de Blue Pill, na sua época de Matrixiano, quando estava na faculdade ou mesmo no colégio, cara? Quando era menor de idade, quem nunca frequentou esses lugares, né? Quando eu estava nesses lugares, eu ficava me perguntando, cadê os anjos de Deus para virem queimar essa Sodoma e Gomorra aqui, né? Cadê o meteoro e tal? Mas aí eu enchi a cara e esquecia rapidinho. Mas o que mais me chamava a atenção é que quando o homem passava vexame, cara, não tinha ninguém para ajudar, nem mesmo os amigos, tá? O cara ficava caído naquele poço de degradação ali e dane-se, ninguém segurava o cara, ou mesmo era jogado fora pelos seguranças, ou que geralmente nem tinha segurança, né? Era só em uma festa de classe mais alta. Eram simplesmente outros caras ali que não queriam ter aquela visão e o cara que estava passando vexame fazendo merda, jogavam o cara fora e deixavam ele ali, a própria sorte. Agora, quando é uma mocinha, né, que acaba passando do limite, vomitando, também tem muito vômito nessas festas, e elas adoram esses ambientes, né? E geralmente os homens vão para aqueles ambientes porque tem mulher, porque eu e os meus amigos, quando lembramos desses ambientes que frequentávamos, sempre temos um gosto ruim na boca, né? Quase que literalmente, porque a bebida lá era tão forte, tão barata e tão miserável que ficou gravado na nossa alma, cara. A gente lembra do gosto até hoje. Mas a gente sempre lembra com arrependimento, sabe? A única coisa que ameniza esse arrependimento de verdade é o fato de que era necessário e todo mundo acabou fazendo isso para lembrar por que não deve fazer isso de novo, né? É uma experiência que nós não queremos repetir mais. Mas o cerne da questão é justamente essa diferenciação de tratamento entre homens e mulheres, né? Quando uma mulher passa do limite, todo mundo tá ali para acudir, aí liga para o pai, liga para não sei quem, liga para algum amigo ou algum CSP, né? Algum salvador da pátria que vai tirar a dama ali em questão, né? da sua própria vergonha e tudo mais. Sempre tem alguém para segurar a onda, esse é o fato, e é por isso que elas abusam mesmo e não estão nem aí. E aí é aquele caso, né? Mesmo se acontecer, né, de algum casal embriagado, ambos embriagados, né, acabarem se relacionando sexualmente, se a dama quiser acusar aquele cara de assédio ou mesmo estupro, não tem quem impeça e não tem quem discuta, não tem quem tire a razão dela, né? Mesmo os dois estando embriagados. Imagine se o homem tiver sóbrio, aí que ferrou.
E tipo, é aquela coisa, né? Você tem que confiar que ela não fará isso, porque se ela quiser, você tá ferrado. E se uma amiga também inventar coisas, se ela for mau caráter o suficiente para isso, você tá ferrado. Então, não confie na honestidade feminina, né? Até porque é muito rara, esse pá nem existe. No máximo vai existir a ausência de vontade e ou ganho em te ferrar, né? Que nem aqueles vários casos que começaram a ficar famosos há alguns anos atrás, né? Tipo, a guria ia para uma festa, ela acaba embriagada e traindo o seu namorado, e para escapar da consequência, né, desse ato, ela inventa que foi um abuso e que foi violência e etc. E o coitado em questão ou vai para a cadeia, ou é linchado e morto ali mesmo, ou perde todo o crédito social dele, né? Mas beleza. Esse é um risco que todo pegador está correndo, né? Por mais que baixo. Nós não vemos isso realmente acontecendo à torto e à direito nas cidades aí. Mas a realidade é que a chance sempre existe. E parece que elas têm um gosto muito peculiar, né, para o álcool. Porque além da carta branca para as consequências, e também como ser até uma certa fuga, né, o ato não, mas a condição de estar embriagada pode ser uma fuga da culpa, de traição, ou do vexame que ela passou em, sei lá, praticar sexo em público, que já havia acontecendo nessas festas, e acabou culpando, né, o rapaz ali envolvido e tal. Além disso tudo, parece que ainda existe um gosto na própria degradação, né? Na vergonha social de estar realmente ali passando um vexame, o famoso PT, ou perda total. Inclusive, várias das músicas que tocam nesses ambientes cantam esse tipo de condição. E é muito comum, cara, muito comum. Essas de bares aí, festas universitárias e tudo mais, que juntam uma galera, sempre sai alguma que vomitou, carregada e tudo mais. E por incrível que pareça, eu observo mais elas do que os homens, pelo menos assim na fase da adolescência, né? Parece que elas abusam muito mais por causa dessas questões que eu falei. Tem sempre alguém para segurar, a condição de estar embriagada é uma fuga da culpa, e tem toda uma parede de manginas ali, né? Uma coisa que você faz com teu amigo, o cara que dá o famoso PT, né? Você ir lá gravar um vídeo e tirar a foto dele para expor isso aí depois, é muito comum entre os amigos. Agora, com as amigas não é, né? Ninguém pode fazer isso, porque se fizer, isso dá um problema da zorra. Então tem toda uma parede sociocultural ali, movida, é claro, a indulgência patológica, que defende as mulheres de vergonha e outros abusos, vamos pôr assim, né? Que são aplicados aos homens nessa condição. É claro, em ambos os casos, você expor uma pessoa que está nessa condição é antiético. Se pá, é até criminoso, né? Dependendo aí do código de alguns estados, que isso varia. Mas quem é que vai fazer a defesa dos homens, né? Quem é que vai levar isso a sério quando um cara fala, olha, eu fui exposto ao estar embriagado numa festa? Ninguém, cara. Ninguém vai levar isso a sério. Vão olhar pro cara e falar, porra, mais responsabilidade na próxima vez. E já que estamos aqui, né, sobre esse assunto, eu vou até dar um relato a vocês de mais de uma década atrás, quando eu estava nessas festas de universidade, né? Veja só, tinha um amigo meu que ele estava ficando, como chamam, né, com uma guria que ele tinha conhecido nessa festa universitária e tal. E estava, como chamamos, o maior love, não é? É aquele tipo de casal que ele simplesmente não troca só beijos, eles ficam ali a festa inteira juntos e etc. E aí eles estavam enchendo a cara. Chegou um momento que esse amigo meu parou porque ele sentiu que estava ficando levemente embriagado. Só que a moça em questão, ela não parou, ela continuou bebendo e esse meu amigo deu até um sinal para ela, olha, melhor você parar e tal, porque você já está bem embriagada. Porém, é aquele negócio, né? Você tem que ter responsabilidade, mas você não tem autoridade nenhuma sobre essa moça. Então, ela continuou bebendo, até deu um esporro nele, né? Dizendo que ele não mandava nela e tudo mais. Ficou por isso mesmo, ela continuou bebendo. Quando ela chegou no famoso e famigerado PT, quando ela estava realmente fora das suas faculdades, não é? Ele foi obrigado socialmente, não é? Envergonhado, a cuidar dela. Sim, ela não tinha quem recorrer ali, né? Não tinha amigas, as amigas já tinham saído fora, provavelmente com seus machos ou porque tinham que ir para casa para dizer para os pais que estava na casa de uma amiga e não no famoso inferninho, né, como chamam.
Enfim, elas tinham os problemas delas para resolver aí. E essa moça em questão não tinha mais nenhum conhecido. O único conhecido mesmo, mais íntimo pelo menos, era esse meu amigo. E é óbvio, ele mal sabia o nome da moça ali. Foi uma guria que ele simplesmente ficou numa festa. E veja só que hilário, no momento dele ter responsabilidade, ele foi obrigado. Agora a autoridade não lhe foi dada, né? A autoridade dele mandar ela parar de beber. Pô, se o homem é obrigado a ter responsabilidade, ele tem que ter automaticamente autoridade sobre essa mulher em questão. E aí foi a maior loucura, porque o cara teve que chamar um táxi, teve que levar ela para casa e tal. E, óbvio, correu um risco da zorra, por quê? Porque ele recebeu o esporro do pai dela, né? Imagine você chegando na casa de uma moça menor de idade, diga-se de passagem, ela era menor de idade, chegando na casa de uma moça, entregando aos pais dela, ela simplesmente desfalecida nos teus braços de tanta droga, de tanto álcool nesse caso, né? Ela estava usando umas drogas ali também. No caso, eu acho que era a famosa cannabis. Então imagine você tendo que ter essa responsabilidade, né? Ele literalmente foi socialmente, culturalmente, forçado a entregar a filha de um casal que depois descobrimos que era bastante tradicional nesse casal padrão tipicamente brasileiro. A guria era de classe média para classe média alta, vivia bem num bairro bom. E aí ele contou a história. Cara, ele simplesmente desceu do táxi, levou ela praticamente no colo, tocou a campainha da casa e entregou o corpo desfalecido da moça ali nos braços do pai, meu irmão. E foi a maior confusão, porque o pai queria chamar a polícia e tal, ele teve que explicar a situação. E é óbvio, né? O pai, ele nunca, jamais vai achar que a filha fez isso por livre e espontânea vontade, pela própria responsabilidade, né? Ele sempre vai achar que aquele cara ali que drogou ela e abusou dela e tudo mais, ele nunca vai achar que criou a filha errada para isso, porque realmente ele não criou. Dava para ver ali que depois que o nosso amigo contou a história, né? Dava para ver que o casal dos pais da moça deram uma boa educação para ela, viviam num lugar bom e não tinha motivo nenhum para a dama fazer essa balbúrdia. Então é óbvio que o pai vai estranhar, né? Ele nunca deixou ou deu motivo para sua filha fazer esse tipo de coisa, até porque era muito provável, não ficamos sabendo, mas é muito provável que ela tenha mentido. Disse que foi para casa de uma amiga estudar, sei lá, ia fazer uma festa do pijama, isso é muito comum, né? Lembre-se, o corno é o último a saber. E como já expliquei no último vídeo, o corno, ou cuck, né, nem sempre é o cara que é traído ou que gosta de ver a sua esposa sendo comida, né? É também o cara que se responsabiliza sem autoridade e sem recompensa nenhuma. Nesse caso, esse pai era o corno da sua filha, porque ele estava se responsabilizando por ela, mas não estava a par do comportamento dela, nem tinha autoridade nenhuma sobre ela. Então é aquele ditado, o corno é sempre o último a saber, cara. E o pai, obviamente, ficou pé da vida porque foi o último a saber, só ficou... Pô, pense aí, né? Você criou a tua filha com todo amor, com todo carinho, e ela com, sei lá, seus 16, 15 anos, que era provavelmente a idade da moça ali, também não ficamos sabendo, mas sabíamos que ela era menor de idade, estava entre essa faixa etária, você recebe o corpo da tua filha simplesmente desfalecido de consumo de drogas ali, da mão de um marmanjo que você nunca viu. Meu irmão, foi a maior sacanagem. Segundo o relato desse meu amigo, foi a maior loucura no bairro, acordou o bairro inteiro, o pai, né, queria descer a porrada nele, chamar a polícia. Eu não sei como é que esse meu amigo saiu dessa situação. Ele falou simplesmente que os pais perderam o interesse de sacanear ele, né? Porque a guria, eu acho que acordou ali no meio do coma alcoólico dela e os pais ficaram mais interessados em cuidar dela, que estava vomitando também e tudo mais, do que em ferrar o guri em questão. Daí ele foi para casa e como nem a menina nem os pais conheciam a ele, ficou por isso mesmo, né? Ele ficou apreensivo por mais alguns dias, achando que a polícia ia aparecer na casa dele com alguma intimação de abuso, de assédio, de estupro, sei lá o quê. Mas acabou que deu em pizza, felizmente. Então pense essa situação, né? Ele não queria se responsabilizar, porque ele não tinha autoridade sobre a moça ali, né? Sobre a jovem. Ele não tinha nenhuma ligação com ela e quando ele recomendou que ela parasse de beber, ela não obedeceu, ou seja, ela não deu autoridade para ele. Mas todo mundo ao redor fez uma pressão para ele se responsabilizar sobre a moça. E eu confesso a vocês, era a minha época de Blue Pill, eu até me arrependo. Eu fiz um pouco dessa pressão também, né? Eu falei para ele, não, mano, leva ela para casa e tudo mais, porque ela tava com você, ela tá aqui sozinha e tudo mais. Se fosse eu hoje em dia, eu falava, irmão, deixa ela aí, vai embora, vamos embora, não tem ninguém olhando. Larga ela aí e mete o pé, tá ligado? Você não tem responsabilidade nenhuma. Se a situação fosse outra, se fosse no teu caso, ninguém tava nem aí pra você, então seja recíproco, vambora.
Porque uma situação dessa é idêntica a um cara que vai apartar uma briga de casal, né? Como o cara lá que perdeu a mão por uma cutilada de facão, né? E o casal simplesmente saiu abraçadinho e ainda levantou queixas contra ele. Então essa é a mesma situação. Você tenta ajudar e acaba se ferrando. Você tenta fazer uma coisa que é civil, uma coisa que é ética, tá? Uma gentileza, porque você não é moralmente obrigado a fazer isso, nem legalmente obrigado a fazer isso. E também é aquele ditado, né? Elas não quiseram responsabilidade, não quiseram independência, elas que gozem dessa independência agora. Então esse é o grande risco, né, do consumo exacerbado de drogas que as mulheres estão apresentando hoje em dia. O fato é que sempre vai recair nas costas de um homem, seja o papai, seja o namorado, seja um CSP ou um aleatório que está por ali mesmo, porque é aquela regra, não é? Aquela regra do imaginário social humano. Homem é provedor e protetor, ele tem sempre que ser responsável, e mulher é dependente. Aí eu digo a vocês, né? Ora, se existe essa normalização sociocultural e as mulheres são dependentes, por que que elas não é dado a elas o status de criança logo de uma vez? Se elas são veementemente incapazes de arcar com as consequências das próprias atitudes, mas querem essa liberdade e independência, assim como uma criança que quer sair de casa a hora que quiser, sem dar satisfação e tudo mais, por que não as tratamos como tal, né? Por que a gente não remove logo esses direitos que mais estão para privilégios aí? Porque direito sempre vem com dever, né? Sempre vem com responsabilidade. Se não tem responsabilidade, não é direito, cara, é privilégio. E daí você entende porque algumas décadas atrás, mais aqui no Brasil, né, em outros países foi há mais tempo ainda, era proibido que mulheres em bares, era proibido que mulheres bebessem bebidas alcoólicas, era proibido que mulheres até fumassem em público, né? Elas tinham que realmente se trancar no quarto para fumar por desobediência. E isso falando de cigarro industrial. Porque realmente não existe aquela responsabilidade. Só existe literalmente a aplicação de culpa aos provedores e protetores da sociedade, né? E é exatamente pelo mesmo motivo que não deixamos crianças fumarem ou beberem bebidas alcoólicas e tudo mais. Porque essas crianças não têm capacidade cerebral de entender os riscos e nem a capacidade física, social e moral de arcar com as consequências desse ato. É a mesma coisa com o serzinho de luz. Agora, você que está enraivecido ouvindo o áudio até aqui, né? Porque sempre tem um ser de luz ou algum CSP mangina que ouve o áudio e resolve denunciar e tal. Agora, me diga onde que está a misoginia aí. Me diga, onde que eu estou errado? Onde está a falácia no meu argumento? Não tem, cara. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, né? Existem as drogas e existem os fármacos, que também são chamados de drogas, né? Não é à toa que farmácias são chamadas de drogarias. Olha, o anticoncepcional é uma droga, o ansiolítico é uma droga, o antidepressivo é uma droga. E é por isso que eu vou botá-los aqui também nessa leitura de e-mail do Chico Louco. Quando a gente fala de consumo de drogas, a gente lembra logo das ilícitas, né? Maconha, cocaína, crack são as mais comuns. E tem as lícitas. As lícitas a gente lembra logo do álcool, do cigarro industrial, mas dentre essas também estão os fármacos. E a gente sabe muito bem. Anticoncepcional é uma droga exclusivamente feminina. Não tem motivo para um homem tomar anticoncepcional, a menos que ele queira fazer uma reversão aí, né? Um tratamento hormonal barato. E olhe lá, né? Que eu nem sei a aplicabilidade disso aí. E cara, anticoncepcional, por incrível que pareça, é uma puta de uma bomba de hormônio no corpo feminino, mano. É claro, tem todo o acompanhamento de um ginecologista ali, que ele recomenda, né, o tipo de anticoncepcional, e ele varia, ele tá bem baratinho. Cara, o anticoncepcional tá bem baratinho aqui, onde eu moro, tá? É claro, depende da marca, depende da recomendação do profissional. Tem alguns que são muito baratos, que assim, é 10 conto a cartela, 15 conto a cartela, e tem alguns que são mais caros, cara, beiram assim os 3 dígitos, né? Mesmo ficam na casa dos 3 dígitos, né, 100, 120 reais, ou até mais. E quantas mulheres elas não usam os anticoncepcionais não como método contraceptivo, mas para usar uma bomba de hormônio ali e simplesmente nucar o útero dela, sabe? Jogar uma bomba nuclear de hormônios ali no útero delas, para que elas parem de menstruar, parem de sentir cólica e parem de ter o sangramento mensal ali típico da menstruação. Porque, tipo, método contraceptivo menos invasivo a gente tem. Nós temos o coito interrompido, temos a camisinha, temos a tabelinha. E esses já são suficientemente bons para evitar a concepção, né? Eles já são, assim, virtualmente impossíveis de engravidar, principalmente se unidos juntos. Unidos juntos é redundância, né? Se usados juntos.
mas elas tomam um anticoncepcional simplesmente porque não querem ter o incômodo natural ali da menstruação e tal, e do sangramento, das cólicas e do enjoo e blá 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 e toda aquela coisa. E querendo ou não, o anticoncepcional é uma droga. E é uma droga que já vem mexendo com a cabeça das moças aí há décadas, tá? Desde os anos 60, quando essa parada foi estudada e introduzida na sociedade, a gente está vendo aí uma mudança significativa no comportamento delas. É claro, isso unido ao abuso de outras drogas, lícitas e ilícitas, unido também à maior promiscuidade, né, que eu já falei que o microquimerismo também mexe no comportamento delas, isso também com toda uma permissividade da cultura e da sociedade, que eu já expliquei nesse vídeo e em outros, e aí você vai vendo, né, o anticoncepcional é o famoso cavalo de Troia, vem com aquela premissa de que, não, é uma boa porque não só inibe, né, os sintomas da menstruação, como também é um anticoncepcional efetivo, um contraceptivo efetivo. É extremamente sedutor, né? Tanto para a mulher quanto para o homem, porque eles podem fazer ali o sexo desprotegido, né? O famoso no pelo, sem se preocupar tanto. É óbvio, deixa o controle da natalidade na mão da mulher, porque você nunca vai ter certeza se ela tomou ou não, mesmo se você fique ali no pé dela. Já vi esse caso, cara, já vi o caso do cara que ele trazia o anticoncepcional para a namorada, fazia ela tomar na frente dele e ainda pedia para ela abrir a boca para ver se ela tinha engolido mesmo. E ela botava embaixo da língua. Ou tinha uma manha lá de esconder em algum canto da boca e acabou engravidando. E aí ela botou a culpa no 1%, né? Ou no 0,5% ou no 0,01%, porque dependendo da marca e do tipo do anticoncepcional, as chances variam. Mas geralmente, assim, são minúsculas. E aí é a famosa pílula do dia seguinte milagrosa. E o cara acabou com o filho, né? É óbvio que ele achou uma merda no momento, mas ele acabou se derretendo e tal, e construíram até uma família razoavelmente saudável, os dois. Mas, puta sacanagem, não tava nos planos do cara, né? Mas whatever, esse golpe aí é usado no Brasil e no mundo, à torto e à direito, todo santo dia aparece um papai dado de presente de grego, né? Então o perigo do anticoncepcional, nossa, é enorme, 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 porque seduz o homem a partir do, não precisa usar camisinha, não precisa interromper o coito, não precisa usar tabelinha, então tá tranquilo, toma essa pílula aí, vamos fazer no pelo. Isso deixa o controle da natalidade na mão da mulher, como também vai jogar uma bomba de hormônios no útero dela, e isso mexe com todo o sistema endócrino da mulher, o comportamento dela, e tem consequências físicas e psicológicas, né? As físicas são, às vezes, aumento de peso, perda de peso, aparecimento de infecções na pele, como espinhas e tal. E eu garanto a vocês, isso muda o comportamento da mulher, tá? Muda severamente. O anticoncepcional, por mexer com os hormônios, e nós sabemos que os hormônios são uma das bases das emoções humanas, tá? Literalmente, se faltar certos hormônios no seu corpo ou sobrarem esses hormônios, a sua reação ao ambiente muda completamente também. Isso mexe com seus neurotransmissores também, né? A produção, tal, todo o sistema endócrino até o sistema neurológico. Mas é claro, essa merda não vai estar na mainstream, essa merda não vai aparecer na TV e vai ser difícil de achar até no Google, sabe por quê? Porque vai contra a agenda, meu parceiro. Vai contra o empoderamento feminino de conseguir controlar através de uma pílula baratinha e produzida industrialmente, capaz de manter nas mãos dela simplesmente o poder da vida e da morte. Isso vai contra toda a agenda global, a agenda do genocentrismo, do genofascismo e do feminazismo. Então pode ter certeza, o anticoncepcional ajuda a dar uma enlouquecida na cabeça das gurias que já está ficando cada vez mais deteriorada, não só pela cultura, pela sociedade, pelas agendas aí, né, pela educação, como o consumo de outras drogas também. Então o borderline aí, o histrionismo, os cluster B e os caralho que elas estão apresentando hoje em dia, eu tenho absoluta certeza, claro, uma certeza mais empírica, você não vai achar estudos sobre isso, porque simplesmente não vendem, né? Vão contra a agenda, mas eu tenho certeza porque eu já vi empiricamente o comportamento de mulheres mudarem da água para o vinho depois que elas passaram a consumir anticoncepcional. Como se não bastasse, para concluir o vídeo, nós temos também o consumo de antidepressivos e ansiolíticos. Segundo os censos, as mulheres sofrem mais de ansiedade e depressão, um pouquinho a mais em porcentagem que os homens. Eu discordo e eu vou fazer vídeo sobre isso no outro canal, porque a chave para discordar disso aí é o fato de que os homens se suicidam mais, né? E nós temos que concordar. Para você cometer o auto-churrascamento, meu parceiro, tem que estar num sintoma profundo de depressão. Não tem como você se churrascar sem depressão, ou pelo menos algum sintoma de depressão. O fato é que os homens eles procuram
menos acompanhamento, não porque eles não querem, porque eles se preocupam menos consigo mesmos, não só, né, porque eles acham que isso vai passar e tudo mais e que ele pode lidar com isso sozinho, é também porque não tem acompanhamento, né? Ninguém liga para homem na sociedade quando o cara tá depressivo, virou até meme, né? A sociedade dá um tapa na mãozinha dele e fala, vira homem, se vira aí. Mas, segundo os censos, né, os censos que obviamente são captados através de consultas, e as mulheres elas vão mais ao médico, têm mais acompanhamento psicológico, porque existe mais incentivo para isso na sociedade, então é óbvio que elas vão ser a maioria, mas nem é uma maioria tão grande assim. Então elas sofrem mais de ansiedade e depressão e, obviamente, consomem mais antidepressivos e ansiolíticos, que também são drogas, e são drogas que são usadas como tratamento. Também mexem com o sistema hormonal, com o sistema endócrino ali do paciente. E, óbvio, tem os seus danos colaterais ali, né? Exatamente como o anticoncepcional. E o mais engraçado é que é o seguinte, conforme os censos aí, a gente consegue comprovar que depois dos 30 anos, assim, depois do balzaquismo, o consumo de antidepressivos e ansiolíticos entre os sexos fica muito discrepante. As mulheres consomem bem mais antidepressivos e ansiolíticos do que homens depois assim da meia-idade, que é geralmente aquela famosa fase da epifania feminina que o Raccoon sempre dizia, né? Que é a fase dos gatos, dos dildos e antidepressivos. Que tipo, o útero dela já virou farelo, a beleza foi pro saco, ela já não consegue mais a validação e os privilégios que ela conseguia através da neotenia e de toda aquela comoção que leva à indulgência patológica do homem, né? E aí ela começa a ficar depressiva, e começa a virar mãe de pet, daí vem os gatos, né? E começam a consumir mais dessas drogas aí. E a gente sabe como é que é a mente feminina, ela só está sempre tentando resolver o problema da maneira mais pragmática e simples possível. Dane-se os riscos, dane-se o pensamento a longo prazo, o que eu quero é resolver o meu problema aqui, resolver os sintomas e parar de sentir essa dor. Então, elas apelam mais para esse tipo de saída, né? Toma um remedinho aqui, dane-se os efeitos colaterais, o que eu quero é parar de me sentir tão triste. E daí rola um verdadeiro abuso e essa parada vicia, tá? Antidepressivos e ansiolíticos realmente viciam. Talvez não por conta do princípio ativo ou por conta dos agentes químicos ali, né, que não são aditivos, mas o alívio vicia, é que nem aquele descongestionador nasal, sabe, que não é a base de cloreto de sódio de água, não é só o soro fisiológico, é aquele que realmente dilata as suas narinas e faz um mal danado. Você não vicia pelo químico ali, não tem nenhum aditivo, mas você vicia na resolução do problema, né, no alívio que dá logo depois. Então esses ansiolíticos e antidepressivos realmente viciam através do alívio, né? A dor vai embora, você fica mais felizinho ali, ele realmente manipula as tuas emoções através do seu sistema hormonal, como eu falei ali do antidepressivo, né? Que é uma bomba de emoções, basicamente, porque é uma bomba de hormônios. Então tu pensa aí, meu mano, as mulheres elas já são mais sensíveis, né? Eufemisticamente falando, são mais sensíveis emocionalmente porque elas precisam ser. Elas precisam ler o ambiente emocionalmente mais rápido, elas simplesmente sobrevivem a partir da manipulação emocional, né? Saber o que os outros estão pensando, dizer o que as pessoas precisam e querem ouvir. Esse é o sucesso evolutivo delas e para isso elas precisam ser mais sensíveis e mais voláteis emocionalmente. Por isso que é aquele meme, né? O meme da crazy bitch, da mulher que é meio louca e tal. Isso é uma determinação biológica, não tem o que façamos a respeito disso. E aí tu vai e piora essa parada com o consumo de drogas lícitas e ilícitas na adolescência. Que a gente já tem aí estudos a respeito do cannabis que causam danos cerebrais, neurológicos, enfim, permanentes, né? O consumo de álcool, eu não tenho certeza, na verdade, eu não tenho nenhum amparo científico para isso, mas eu acredito que o consumo de álcool é mais detrimental para o corpo e para a mente feminina do que para a masculina. E que, obviamente, como nós sabemos, né, o consumo de álcool também causa danos. O abuso, nesse caso, né? O abuso, no caso, o consumo excessivo de álcool causa danos irreversíveis também para o sistema neurológico da pessoa. E eu acredito que esses danos são maiores no corpo feminino. Daí tu bota o anticoncepcional também, porque a indústria e a mídia, né, convenceram os pais de que, assim, a menina entrou na puberdade, leva no ginecologista e fala, olha, isso aqui é um anticoncepcional, isso vai tirar toda a responsabilidade do sexo, então você pode fazer a torta direito e toma essa merda aqui para você não ter filho, e a camisinha no máximo para DST. É literalmente o que a mídia, né, e os livros e tudo mais ensinam os pais a fazerem com as meninas na puberdade. Então pense aí, né, uma menina que dos 14, 15 anos está tomando anticoncepcional até os 30, tá também consumindo álcool e cannabis,
fora sabe Deus o que, né? E aí chega aos 30, sem filho, sem uma família, sem um macho, a demanda emocional, evolutiva, ancestral dela começa a apitar ali, né? O relógio biológico começa a apitar, o útero tá virando farelo no estilo manopla do infinito do Thanos. E aí a demanda emocional de ter um filho, de ter uma família, que é natural de toda mulher, começa a apitar e ela começa a entrar em depressão porque vê a sua fertilidade indo embora, vê os homens, né, e os privilégios que eles dão através da indulgência patológica indo embora porque a neotenia dela também foi embora, né, o corpo feminino começa a produzir mais testosterona depois de uma certa idade, principalmente depois da microquimerização, né? Eu já falei sobre isso, o microquimerismo lá, o sexo desprotegido, o contato com o esperma faz com que o DNA masculino se aloje ali no corpo dela, e isso também vai ajudar no aumento da produção de testosterona, né? E é por isso que elas ficam mais fálicas, né? As mais promíscuas são mais fálicas, são mais masculinas, são mais violentas até, né? Desafiadoras e tudo mais. E aí elas começam a apelar para mais uma droga, que são os antidepressivos e ansiolíticos. E aí, meu irmão, você tem finalmente a ruína feminina, né? E é aquele ditado, quanto mais dessas aparecerem, mais isso vai assustar as novas gerações. E é claro, a responsabilidade vai sempre cair em cima dos homens, porque assim se foi e assim será, é a lógica natural da nossa espécie. Homens como provedores e protetores e mulheres como dependentes, mesmo não cumprindo o seu papel evolutivo, o seu papel biológico, que é o da reprodução. E aí, é claro, vão surgir aqueles artigos da solidão da mulher depois dos 30, da solidão da mulher sem filho, da solidão da mulher que foi abandonada pela sociedade, não sei o que, tudo mais. E, bom, daqui pra frente é só merda, porque a gente já tá aí há umas 2 ou 3 gerações com um aumento desse tipo de mulher, né, que não teve nenhum investimento dela para a sociedade, viveu basicamente só de bolsas e de trabalhos sustentados pelo governo de uma forma ou de outra, não cumpriu seu papel social, que é a reprodução, né, de criar mais escravinhos para o Estado, como dizia o próprio Raccoon. Chegam numa idade que ainda são mais dependentes, estão completamente deterioradas da mente, e daí a gente entende essas feministas mais radicais, né, que estão acima dos 30, assim, e são as loucas dos gatos lá dos Simpsons. Não tem um filho, o útero já está completamente deteriorado, assim, tem 30, 35 com cara de 50, 60, meu irmão. Tipo aquela escritora lá, né, que escreveu o fato de que o Keanu Reeves ainda é considerado um bonitão, um garanhão mesmo aos seus 50 e tantos anos, e que se fosse uma mulher em questão com essa idade não teria o mesmo reconhecimento. E logo depois, né, alguns anos, eu acho, ou meses depois, ela escreveu que a J.Lo, próxima dessa idade, né, exibiu um corpo escultural e fez um desserviço ao padrão de beleza feminino. Tá? E aí tu vai ver a foto da escritora, ela tem assim uns 30 e pouco, 40 anos, e meu irmão tá acabadaça, tem cara de 70. Então, quanto mais mulheres dessas surgirem, mais isso vai assustar as novas gerações, né, de mulheres aí, as mais jovens, e elas vão começar a pensar, aí tá na hora de arrebanhar os gados de volta, tocar o berrante, né? Foi justamente o que aconteceu depois da Marcha das Vadias, a quarta onda feminista, e veio até na quinta, né? A quinta das conservadias, que são aquelas que perceberam que esse tipo de atitude está assustando os homens, que elas não querem ter esse padrão de feminista radical, né? E não querem acabar chegando aos 30 sofrida nesse estado, e aí começaram a se travestir de conservadoras, né? Daí o nome conservadias, para conseguir uma cacetada de gado, e elas vêm com essa onda de pró-Bolsonaro, e essas Thaís Azevedo da vida aí começam a seguir, né? Thaís Azevedo e Ana Campanholo, que são outras também que pagam de conservadora, mas já se divorciaram, não tiveram 2 filhos ou mais, e quando tem filho é só um, depois dos 25, quando o útero já está em derrocada. Ou seja, de conservadora não tem nada, né? É no máximo uma feminista travestida que ainda concorda com os ganhos feministas de primeira e segunda onda ali, ou até terceira mesmo. E então é muito perigoso isso pro famoso Miqueinha, o relutante, o cara que tá ali na Purple Pill e tudo mais, ele vai se ferrar. Então, tudo está interligado, o consumo de drogas, toda essa questão cultural aí, uma coisa influencia na outra, né? A cultura está influenciando no consumo de drogas lícitas e ilícitas das mulheres, e o consumo de drogas delas também está influenciando na cultura, porque são essas aí consumidoras de ansiolíticos e antidepressivos já deterioradas pelo microquimerismo, pelos danos irreversíveis, até mesmo da alimentação, que tá uma merda. A soja, ela é um verdadeiro manipulador de hormônios e está em tudo, né?
E isso com certeza também está mexendo com a cabeça das gurias, porque como eu falei, mexe com o hormônio, mexeu com as emoções e também mexeu com as respostas e reações que as pessoas dão ao ambiente, né? E aí já sabe, elas pegam esses sintomas, né, das drogas, enfiam na cultura, a cultura retorna a elas o que elas plantaram, né? Afinal, o nome é justamente isso, cultura, você cultiva, então você colhe o que planta. Elas plantam esse ódio e essa loucura, recebem de volta na mesma intensidade ou até maior e o ciclo se perpetua. E é óbvio, quem está pagando a conta sou eu, é você, somos nós, homens. Então, viva o clown world, né? Viva o circo, viva a palhaçada. E se você tiver alguma intenção de salvar esse sistema, be my guest. Seja o meu convidado, né? Fique à vontade. Eu literalmente convido você a salvar esse sistema, tirar as honradinhas aí do consumo de drogas, dos ansiolíticos, case sim com uma mãe solteira, case com uma que está com o útero esfarelado e com a cabeça completamente deteriorada, de drogas lícitas e ilícitas, abuso de antidepressivos e totalmente microquimerizada. Vai lá, vai firme, confia em mim, o seu futuro vai ser brilhante. Então esse é o vídeo, senhores, concluo ele aqui. A vocês que acompanharam até o final, um forte abraço. Lembrem-se de terem consciência e sabedoria sempre. Aqui é o Coruja do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.